Olá galerinha, esta é a nossa aula de matemática, aula número 50, e o assunto da nossa aula de hoje, operações com multiplicação e situações problemas. Antes de resolvermos as operações com multiplicação, é importante você rememorar o que você já aprendeu em relação aos elementos que compõem uma operação com multiplicação. No nosso exemplo, temos aí 4 vezes 3 igual a 12. O 4 é o nosso multiplicando e o número 3 é o nosso multiplicador. Ambos podem ser chamados de fatores. Já o número 12, que é o nosso produto, também pode ser chamado de resultado da multiplicação. Tenha sempre em mente isso. Qualquer operação de multiplicação, temos um multiplicando, um multiplicador e um produto, tá certo? Que é o resultado da multiplicação. Agora vamos para as nossas operações com multiplicação. O nosso primeiro cálculo, que é o número 34 vezes 3, rememorando o que você acabou de ler, o nosso número 34 é o multiplicando, que será multiplicado pelo número 3, que é o multiplicador, e o resultado será o nosso produto ou resultado. Lembrando que qualquer operação de multiplicação, iniciamos sempre com o cálculo do algarismo que ocupar a unidade, respectivamente a dezena, a centena se houver, a unidade de milhar e assim sucessivamente. É importante você ter uma tabuada ao seu alcance para que você possa acompanhar adequadamente a nossa aula. 3 vezes 4 é igual a 12. O número 2 você deixa na coluna da unidade e o número 1 você vai elevar à coluna da dezena. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 mais 1 é igual a 10. O 0 você vai registrar na coluna da dezena e o número 1 na coluna da centena. 34 vezes 3 é igual a 102. O nosso próximo cálculo é o número 732, que será multiplicado por 5. Começando o nosso cálculo pela unidade, temos 5 vezes 2 é igual a 10. O 0 você vai registrar na unidade e o número 1 você vai elevar sobre a coluna da dezena. 5 vezes 3 é igual a 15. Mais 1 que está do lado de fora é igual a 16. Então, você vai registrar o número 6 na coluna da dezena e vai elevar o número 1 à coluna da centena. Agora vamos multiplicar 5 vezes 7. 5 vezes 7 é igual a 35. Com mais 1 que está do lado de fora é igual a 36. O número 6 você vai registrar na coluna da centena e o número 3 na coluna da unidade de milhar. 732 multiplicado por 5 são 3.660. Mais outro cálculo, 247 vezes 6. Assim como nas operações anteriores, comecemos o cálculo sempre pela unidade. 6 vezes 7 é igual a 42. O número 2 você vai deixar registrado na coluna da unidade e irá elevar o número 4 para a coluna da dezena. 6 vezes 4 é igual a 24. 24 mais 4 é igual a 28. O número 8 você deixará registrado na coluna da dezena e o número 2 será elevado à coluna da centena. 6 vezes 2 é igual a 12. 12 mais 2 é igual a 14. O número 4 você registrará na coluna da centena e o número 1 na coluna da unidade de milhar. 247 multiplicado por 6 são 1.482. Tranquilo, galera? Qualquer operação que você venha montar com multiplicação,
A lógica é sempre a mesma. Comecemos o cálculo sempre pela unidade. Agora, iremos para situações problema. Um alfaiate comprou 9 peças de tecido com 30 metros cada uma. Quantos metros de tecido o alfaiate comprou? Muito bem. Para resolvermos adequadamente esta situação problema, é necessário que você extraia dados, informações da situação problema, de modo que você consiga montar o cálculo requerido. No nosso exemplo, o alfaiate ele comprou 9 peças de tecido com 30 metros cada uma. Ou seja, cada peça tem 30 metros. 9 peças é o que o problema quer que você calcule para descobrirmos quantos metros o alfaiate comprou. Montando a nossa questão, ficará assim: 30 metros multiplicado pelas 9 peças. Fazendo o cálculo, encontraremos o resultado, ou seja, encontraremos a quantidade em metros de tecido que o alfaiate comprou. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27. O número 7 você registra na coluna da dezena e o número 2 na coluna da centena. Portanto, o alfaiate comprou 270 metros de tecido. Em uma estante, há 5 prateleiras com 68 livros cada uma. Quantos livros há na estante? Se 5 prateleiras têm 68 livros cada, quantos livros há na estante? Então, vamos deduzir o seguinte: uma prateleira tem 68 livros. 5 prateleiras é o que o problema quer saber. O quantitativo total de livros que vai haver na estante com as 5 prateleiras. Tá ok? 68 livros, que é a quantidade por prateleira, multiplicado por 5 prateleiras. Começando o nosso cálculo pela unidade, temos 5 vezes 8, 40. Então você vai registrar o número 0 na unidade e vai elevar o número 4 à coluna da dezena. 5 vezes 6 é igual a 30. Com mais 4, 34. O número 4 você vai registrar na dezena e o número 3 na centena. O resultado do nosso cálculo são 340, ou seja, há na estante 340 livros. Em uma escola, há 38 classes com 40 alunos cada uma. Quantos alunos há na escola? A escola tem 38 classes, ou seja, 38 turmas, e cada turma tem 40 alunos. Então, estes são os dados que deveremos fazer no nosso caderno. Ou seja, uma classe com 40 alunos, e a situação problema quer saber quantos alunos teremos nas 38 classes, ou seja, nas 38 turmas da escola. Montando a questão, temos o seguinte: 38 classes, que será multiplicado por 40 alunos. Lembrando que este é o nosso primeiro cálculo de multiplicação com 2 algarismos, porque temos o 0 e temos o número 4. O 0 na unidade e o 4 na dezena. Ou seja, temos 4 dezenas. Então, você deverá observar o modo como iremos fazer o cálculo desta multiplicação. Lembrando que todo cálculo de multiplicação com 2 algarismos, você vai separar 2 linhas abaixo do resultado para você, enfim, chegar ao resultado final, ou seja, ao produto da multiplicação. Observe bem como iremos fazer a multiplicação. Começando pela unidade, temos 0 vezes 8 é igual a 0. 0 vezes 3 é igual a 0. Muito bem. Até aqui preenchemos a primeira linha.
Agora na linha de baixo vamos multiplicar com o algarismo 4. Lembrando que o algarismo que você for preencher na segunda linha não deverá ocupar a coluna da unidade. Começará a preencher a partir da coluna da dezena, tá ok? Vamos lá. 4 vezes 8 é igual a 32. Então, nesse caso, você vai colocar o 2 na coluna da dezena e elevará o 3 na coluna da dezena, certo? Muito cuidado aí. Quando você fizer o cálculo de multiplicação e, nesse caso, tiver que elevar o número, você não irá elevar o número diretamente para a coluna da centena, mas sim para a coluna da dezena, tá ok? 4 vezes 3 é igual a 12. 12 mais 3 é igual a 15. Nesse caso, você vai colocar o número 5 na coluna da centena e o número 1 na coluna da unidade de milhar. Uma vez preenchido a segunda linha, agora faremos a soma de cada algarismo em suas respectivas posições. Começando pela unidade. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 2 é igual a 2. 0 mais 5 é igual a 5. 0 mais 1 é igual a 1. O resultado deste cálculo será 1520. Quantos alunos há na escola? Há na escola 1520 alunos. Muito bem, galera. Ficamos por aqui e até a próxima aula.